Estamos de volta com o Vanguarda Comunidade. Hoje eu converso com o Roberto Adame Tranjan, que está aqui comigo nessa visita muito agradável. Obrigado pela sua presença aqui no Vanguarda Comunidade. Ele é autor do livro Metanoia, que está aqui, ó, e um subtítulo muito interessante, uma história de tomada de decisão que fará você rever seus conceitos. E é interessante mesmo, eu li o seu livro, eu partilhava já de algumas dessas ideias apaixonadamente. Eu acho que esse é o caminho, tocar na alma da empresa, descobrindo a alma das pessoas, assumindo um comportamento de grupo proativo, comprometido, cuidando do outro, né? Entusiasmado com a ideia. E você fala até do entusiasmo, né? Lá do grego entheos, né? Um Deus por dentro. Quem dera todos os empresários fossem entusiasmados. Alguns falam assim, não, isso é só entusiasmo. Quem dera fosse carregar um Deus por dentro, né? E a gente vê que nem sempre as empresas vivem num ciclo de prosperidade. Como identificar que eu estou entrando como empresário num ciclo de prosperidade, deixando para trás esse ciclo vicioso da sobrevivência? Quando o olhar começa a sair daquela obsessão pelo resultado e começa a olhar quem faz o resultado. Essa mudança de olhar é que tem aí um truque para você saltar da luta pela sobrevivência, que não tem fim, se você não dá esse salto, você não sai dela, né, para ir para o ciclo da prosperidade. Não falta autoconhecimento para as pessoas poderem dar esse salto? Mas aí é que tá, você falava de entusiasmo. Entusiasmo você até definia, Deus dentro de si. Você precisa começar a enxergar Deus dentro das pessoas. Mas você só é capaz de enxergar Deus dentro das pessoas quando você enxerga Ele dentro de você. Né? Mas não quero fazer nenhuma abordagem religiosa, não. O que eu quero dizer é o seguinte, é que Deus está dentro das pessoas. E quando você deixa de tratá-las como meio e trata as pessoas como fim, seja ela o cliente, seja ela o colaborador, as coisas mudam completamente na tua empresa. Porque elas deixam de ser objetos e passam a ser sujeito. Essa é a grande virada para a prosperidade. Como conectar essa nova visão com a necessária percepção da competitividade no mercado? Nós trocamos muito na empresa única, que nós falávamos no bloco anterior, nós falávamos assim, a empresa única não tem concorrente, lembra que dizia isso? Então ela compete com quem? Então nós trocamos a palavra competição pela palavra desafio. Como nós, empresa, e como cada um de nós dentro dessa empresa, como é que a gente pode ser melhor em relação ao dia de ontem? Como as palavras certas para as coisas são importantes. Faz diferente, desafio é diferente. Eu não preciso ser melhor do que você, eu preciso ser melhor do que eu. Na competição eu tenho alguém com quem competir, no desafio e aí eu comparo. Sou eu mesmo. Né? A competição sempre tem uma ligação com a comparação. E quando eu comparo, eu não acho mais graça do resultado que eu obtenho, na hora que eu percebo que o seu é melhor do que o meu. Mas às vezes o meu resultado é muito bom, eu não preciso olhar para o seu para avaliar o meu. Quando eu olho o seu resultado e ele é melhor que o meu parece que perde a graça. Então, eu não vou comparar, e com isso eu não vou competir, porque comparação e competição andam juntas. Mas eu vou desafiar, eu vou lançar desafios para a minha equipe, e esses desafios estão muito relacionados não às metas financeiras, mas como é que a gente vai além no atendimento do cliente, na satisfação do cliente, proporcionar para o cliente uma experiência que seja gratificante. Esse é o desafio. Para isso, eu não preciso olhar para o concorrente. Agora, o Lucas, para tirar a empresa da crise, ele buscou como primeira saída reduzir custos e aumentar as vendas. Por que essa fórmula tão utilizada por tantas empresas, inclusive e possivelmente pelo empresário que nos assiste agora, por exemplo? Quero ver a resposta do cara a respeito disso. Às vezes essa é a fórmula que o mercado competitivo muitas vezes impõe. Por que não deu resultado? Não dá resultado porque ela reduz muito. Quando você acha que resultado é receita menos despesa, você só tem duas variáveis. Ou você aumenta a receita, ou você diminui os custos. Muito bom, vamos abrir essas variáveis em mais duas. A receita é feita de preço e de volume. As despesas são feitas, os custos, de variáveis e fixo. Aí você fica pilotando isso a sua vida inteira. Mas perceba, são 4 variáveis ao máximo. E isso tem restrições, principalmente o preço, o quanto você tem a vontade de fazer. E você não diminui os custos o quanto você gostaria. Isso tem restrições. Agora, comece a entender o seguinte, resultado é
equipe comprometida, mais cliente fidelizado. Mudei a equação agora. Mudou. Não é uma receita menos despesa. Você humanizou a questão. Ok. Então, equipe comprometida, mais cliente fidelizado, é trabalho para o resto da vida. Não tem restrição. É verdade. Não tem limite. Quando é que a minha equipe está comprometida? Isso é um trabalho de liderança para o resto da vida. Quando o meu cliente está fidelizado, isso é um trabalho, né, de negociação para o resto da vida, mas isso amplia, isso não reduz. Alguns capítulos desse livro, em alguns capítulos desse livro, o autor que está aqui coloca várias cenas de reuniões do Lucas com seus colegas de trabalho e ele tentando convencer essa equipe a partir da própria empresa, em primeiro lugar lá dentro, para depois atrair o cliente. E aparece toda hora uma tal de Arca do Tesouro. Em que consiste a Arca do Tesouro nos argumentos do Lucas, para tentar convencer os colegas? Você sabe que uma habilidade de liderança importante é a metáfora, né? É importante que os líderes usem metáforas. Então, assim, são duas, na verdade, a Rota do Ouro e a Arca do Tesouro, né? São duas metáforas que o Lucas utiliza para tentar, porque o Lucas já começou a perceber o que é que ele tem que fazer com ele, mas aí tem o desafio de o que ele tem que fazer com a equipe. E esse desafio não é tão fácil, né? E ele usa essas metáforas. A Rota do Ouro é a metáfora que ele usa para ver como é que essa equipe precisa chegar no cliente, como é que ela precisa se aproximar do cliente. Isso é chamado de Rota do Ouro. E a Arca do Tesouro é como essa equipe precisa se organizar como um grupo competente, coeso e que, de fato, cria aí uma força de mudança para a empresa, que é a força que a empresa do Lucas precisa. Como é que você trabalha essa questão do programa Mais, modelo de aprendizagem e inteligência sistêmica? Não, mas então, o programa Mais, hoje ele tem uma denominação de metanoia, que tem a ver com a palavra que nós não definimos ainda, né, Abranches? Vamos fazer o seguinte, pode falar agora ou quer deixar para o próximo bloco? Não, agora nós vamos deixar. Eu quis falar, você não quis. Agora nós vamos deixar para o próximo bloco. Ah, olha só, rapaz, mas assim não vale. Tá bom, então no próximo bloco, daqui a pouquinho nós vamos entrar no próximo bloco. Vamos entrar agora no próximo bloco, porque daí, depois do intervalo, o Roberto Tranjão vai falar a respeito do o que é, afinal de contas, essa palavrinha metanoia, que define o que ele não quer falar agora. Será que ele sabe o que é? Você sabe o que é metanoia? Daqui a pouquinho, vamos falar mais de aprendizagem, falar mais de entusiasmo, falar mais de conhecimento, paixão pelo que a gente faz. Até já.